A pergunta que eu vou tentar responder aqui é: o que diabos faz esse filme ser tão impactante mesmo depois de quase 50 anos? Bem, existem dois aspectos inseparáveis. O primeiro é a forma como o Massacre da Serra Elétrica foi feito, quero dizer, toda a parte técnica cinematográfica. O outro é o conteúdo, com sua trama e todos os detalhes mais empolgantes. Em ambos os casos, o filme zomba consistentemente das expectativas, deixando o público meio desnorteado, como se tivessem sido atingidos por um soco no estômago. E poucos filmes conseguiram fazer isso antes ou depois dele. Um fato curioso é que muitos espectadores, tanto na época quanto agora, juram de pés juntos que o filme é real. Alguns até dizem que parece um documentário ou aqueles vídeos caseiros macabros. Na boa, teve gente que falou, parece que alguém pegou uma câmera e saiu por aí matando as pessoas. Imagina só. A parte interessante é que essa citação fala do impacto geral do filme como um todo, não da qualidade realista da fotografia e essas coisas chatas que parecem ser tão importantes. Claro, se alguém tivesse realmente saído por aí filmando todo esse banho de sangue que vemos no filme, não seria nada parecido com isso. Eu diria que, apesar de sua granulação de 16mm, o Massacre da Serra Elétrica não é um filme que faz a gente pensar, nossa, isso parece muito real. Afinal, ele é muito bem feito e usa um monte de truques cinematográficos para ser chamado de documentário. Mas olha só, é um filme que dá a sensação de ser bem real. O que faz essa sensação ser tão forte é a forma desestabilizadora como o filme lida com sua técnica e história. Na real, o que esse filme alcança não é exatamente o realismo, mas uma espécie de realismo turbinado ou hiperrealismo. É algo que a gente sente tão intensamente que não temos nem palavras para descrever, a não ser dizer que parece real. A questão é que o filme não nos apresenta algo que é realista em si, mas sim que todos os seus elementos se juntam para criar uma experiência de assistir única e visceral. Apesar de ter muitas maneiras pelas quais as qualidades técnicas desse filme contribuem para o seu poder duradouro, eu escolhi focar em uma em especial. O Massacre da Serra Elétrica abraça tanto a aparência de verdade quanto a artificialidade do cinema. Ele junta os dois elementos de uma forma tão bem sucedida que talvez nenhum outro filme de terror tenha feito antes ou depois. Dá até para dizer que o filme borra a linha entre os dois, misturando constantemente os elementos de cada um. Durante todo o tempo, o filme usa técnicas de filmagem narrativa tradicional, arte e documentário, muitas vezes alternando rapidamente entre elas e às vezes até misturando tudo de uma vez. Essa troca de estilos cria uma tensão técnica que se alinha com a tensão da história, e isso é intensificado pela estrutura narrativa nada convencional do filme. Para entender melhor, vamos dar uma olhada mais de perto em uma passagem em particular, onde vários estilos de filmagens são usados em sequência. Vamos focar na parte em que Leatherface aparece pela primeira vez e rola a primeira morte do filme, terminando com a descoberta da Pam sobre a verdadeira natureza da casa assustadora. Mesmo sendo um momento em que o filme dá uma reviravolta sinistra e mais sombria, a morte do Kirk nas mãos de Leatherface é apresentada de uma forma bem direta e sem muitos dramas. É tudo filmado em plano médio, com poucos cortes. Acontece rapidinho, em plena luz do dia e sem trilha sonora dramática acompanhando. A cena é totalmente diferente do que a gente costuma ver nos filmes, especialmente nos filmes de terror. Não tem aquele suspense lento com uma música sinistra, nem aquele som súbito para dar aquele pulo na cadeira. Também não tem jogos de luzes criando sombras assustadoras, nem câmeras se movendo o tempo todo ou mudando de ângulo para criar suspense. É uma das cenas mais marcantes do filme, quase documental, e funciona tão bem justamente por contrastar com os momentos anteriores e posteriores, momentos que são bem menos realistas em sua apresentação. Tem algo perturbador em ver um assassino brutal retratado sem nenhum enfeite para amenizar o impacto, por assim dizer.
Essa abordagem de quase documentário, cinema verdade, também está presente nas mortes da Pam e do Jerry. É interessante notar que os 3 primeiros assassinatos acontecem bem rapidinho, sem perseguições prolongadas, e nenhum deles é estilizado. 2 são feitos num piscar de olhos e o outro, embora um pouco mais demorado, é apresentado de forma bem natural. Isso é um exemplo perfeito de como os elementos formais, técnicos e narrativos do filme trabalham juntos com um grande efeito. A maneira como elas acontecem, sem rodeios ou alardes, é surpreendente do ponto de vista da história. Elas são mostradas quase como se fossem eventos casuais e não como pontos principais da trama. Um detalhe importante é que todos os assassinatos acontecem à luz do dia, na cara dura de todo mundo, mas não tem sangue jorrando nem coagulando. Imagina só se o Leatherface, por exemplo, em vez de dar um golpe com a motosserra, aparecesse com um cutelo e cortasse a cabeça de Kirk. Seria bem diferente do que é. Primeiro, provavelmente não ficaria muito bom, considerando o orçamento limitado para efeitos especiais. Segundo, seria exagerado demais, até pareceria bobo. Se o filme tivesse seguido por esse caminho, é bem improvável que as pessoas, na época ou agora, estivessem falando sobre como parece real. Após a morte repentina e sem pompa de Kirk, somos presenteados com um dos momentos mais cinematográficos do filme, que é frequentemente citado como exemplo da habilidade técnica envolvida em sua produção. A cena em que Pam se aproxima da casa da fazenda. Essa cena lembra outra cena, em Psicose, quando a irmã de Marion, Lila, sobe as escadas da casa dos Bates. As tomadas são comparáveis, especialmente na forma como a casa vai crescendo cada vez mais ao fundo, preenchendo a tela gradualmente, como se pairasse sobre a figura que se aproxima em primeiro plano. Logo após a cena de Pam, temos uma sequência em que ela observa seu entorno, momento em que ela começa a perceber que está em apuros, embora ainda não tenha percebido o quão terrível isso é. Toda essa sequência é atípica para um filme narrativo tradicional, e o resultado é chocante, como deveria ser. Dentro desse curto período, vemos 3 abordagens distintas para a produção cinematográfica. A última abordagem, com seus cortes rápidos, desorientadores, é a única que realmente causa desconforto. Além de seus elementos técnicos, o filme subverte a narrativa de várias maneiras, especialmente em sua estrutura de enredo incomum. Esse enredo desafia nossas expectativas em relação à trajetória de um filme narrativo. O Massacre da Serra Elétrica é um filme com pouca exposição. Qualquer exposição que existe é realizada de forma rápida e objetiva, cumprindo plenamente o seu propósito. Ela fornece algum contexto para o que se segue, mas não oferece uma explicação para os eventos. Isso é crucial para o espírito do filme, pois retrata um mundo onde não há realmente uma razão. É, na verdade, uma personificação perfeita da ideia de que shit's happen. Arrancar o protagonista de um filme narrativo é perturbador, pois desafia nossas expectativas sobre o filme como um meio para contar histórias. Além disso, mina algo em que gostamos de acreditar sobre nós mesmos e que gostamos de ver refletido nas histórias que contamos. Nesse caso, é a crença de que somos, no mínimo, protagonistas no controle de nossas próprias vidas. Este filme ousa desafiar essa noção, sugerindo que, na verdade, temos pouca responsabilidade sobre nossas vidas, o que é muito assustador. Temos um filme que realmente não possui um protagonista definido, privando-nos de uma fonte tradicional de conforto e familiaridade, um centro narrativo que nos mantém conectados. Em um tipo diferente de filme, isso poderia ser uma grande crítica e talvez até uma falha fatal. No entanto, neste caso, é a maior forma de elogio. O filme não apenas nos priva de um protagonista, mas também rejeita ativamente a ideia de algo que possa ser chamado de herói e, por extensão, o próprio conceito de heroísmo. Então, por que a série de eventos que permite que nosso personagem principal sobreviva, espancado, ensanguentado, físico e mentalmente destruído, seria apenas mais um exemplo de shit's happen? A única diferença é que desta vez o destino cego e implacável favoreceu brevemente alguém que realmente merece. Portanto, talvez esse seja o único aspecto positivo do filme.
Sally não morre. Mas isso não é um ponto brilhante, é apenas uma pequena luz tênue, um vislumbre de algo diferente na escuridão total do vasto universo indiferente. O fato de Sally sobreviver, embora se possa questionar o que resta dela, como menciona um dos slogans perfeitamente adequados do filme, mal ameniza o niilismo absoluto presente na obra. No entanto, essa luz tênue é a diferença quase insignificante entre a escuridão absoluta e a escuridão quase absoluta. É por todas essas razões, sua capacidade de desorientar e perturbar, sua recusa intencional em fornecer qualquer sensação de estabilidade, coerência ou conclusão e suas representações implacáveis de violência física e psicológica, todas trabalhando juntas harmoniosamente, que o Massacre da Serra Elétrica continua sendo uma das conquistas mais marcantes da história do cinema de terror e ainda é excepcionalmente eficaz, mesmo quase 50 anos depois. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Me digam nos comentários se você também ama o Massacre da Serra Elétrica como eu, e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau!